Tem um ditado americano que diz que old habits die hard. Antigos hábitos demoram a morrer. Antes de ser rabino, eu era economista. E a história da Torá, que começou na Parashá da semana passada e termina na dessa semana, é um prato cheio para os economistas. Para quem não se lembra, Yosef é a única pessoa capaz de escutar com atenção e assim interpretar os sonhos que angustiavam o faraó, o rei do Egito. Ele corretamente prevê que a região vai passar por 7 anos de fartura, aos quais vão se seguir 7 anos de escassez. Alçado à posição de vice-rei, ele desenvolve um plano para estocar grãos, alimentos, durante os 7 primeiros anos, de tal forma que o Egito pudesse sobreviver ao desafio dos 7 anos seguintes. E é aí que a minha cabeça de economista, minha cabecinha de economista começa a girar. A verdade é que a minha abordagem para as histórias da Torá não implica acreditar nelas como historicamente verdadeiras. Eu tendo a sempre procurar a verdade religiosa que elas refletem, não necessariamente como um documento histórico. E mesmo assim, eu não consigo evitar pensar na logística de todo esse esquema de armazenagem. Quantos silos teriam que ser construídos para armazenar todos esses grãos? Eles estavam distribuídos por todo o Egito ou só em alguma parte específica? Como fazer para que a comida não estragasse ao longo de 7 anos? A produtividade dos primeiros 7 anos ia ser suficiente para garantir que, guardando só 20% da produção, todas as pessoas do Egito pudessem sobreviver pelos 7 anos seguintes tranquilamente? Será que durante os anos de fartura as pessoas já foram apertando o cinto para que sobrasse mais produção para o período seguinte? Essas sempre são as minhas perguntas quando eu leio essa parashá. Mas é no final dessa história que aparece o meu maior incômodo. E esse final da história está no final da parashá dessa semana. Os 7 anos de escassez começaram e Yosef, agora o vice-rei do Egito, começou a vender para a população o que tinha acumulado nos anos anteriores. Primeiro, em troca de prata. Depois, quando ninguém mais tinha prata, em troca de animais que os camponeses tinham. Quando eles não tinham mais animais, eles entregaram as suas terras em troca de grãos. E assim, toda a terra do Egito passou a ser propriedade do faraó, exceto pelas terras que pertenciam aos sacerdotes. Dali em diante, Yosef estabeleceu um sistema através do qual ele entregava sementes para que os camponeses egípcios cultivassem a terra do faraó, e o resultado da produção era dividido, 80% ficava com os camponeses e 20% ia para o tesouro público do faraó. Enquanto a região toda passava fome e vinha para o Egito conseguir comida, o plano de Yosef parece ter funcionado, tanto que os próprios camponeses declararam que ele lhes tinha dado vida. No entanto, a forma como tudo isso foi desenvolvido gerou uma extrema concentração da riqueza egípcia nas mãos do faraó. Passados os 14 anos, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, as coisas não voltaram a ser como elas eram antes. Agora, o faraó era dono praticamente de todas as terras do Egito. A capa da Folha de São Paulo de hoje apresenta uma foto que tenta reproduzir o impacto de uma outra foto, publicada em 2004 em um caderno especial sobre os 450 anos de fundação da cidade, que tinha sido tirada pelo fotógrafo Tuca Vieira e que ganhou vários prêmios internacionais. Em comum, as duas fotos expõem a divisa entre a favela de Paraisópolis e o bairro do Morumbi. Na edição de hoje, a foto ilustra uma matéria sobre como a recuperação econômica
vai ser diferente para pessoas com empregos formais e aqueles que atuam sem carteira assinada. Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, disse para a matéria: a mãe de todas as desigualdades é a desigualdade da educação, que vinha caindo há 40 anos. Isso não só foi interrompido, mas revertido pela pandemia. É uma cicatriz que tem efeitos permanentes. O vento que soprava a favor começa a soprar contra. Isso vai deixar sequelas. Isso gera um efeito cicatriz para as pessoas que param os estudos e vão para o mercado de trabalho em uma época adversa. O rendimento do trabalho deles, anos depois, e outros indicadores dessa geração, como de violência, são afetados de forma mais permanente. Assim como no Egito do faraó, um resultado claro da crise pela qual a gente está passando. Vai ser, portanto, um processo de profunda concentração de renda, tornando ainda mais agudas as injustiças sociais com as quais a gente convive, com as quais nós nos acostumamos. No começo, para quem se lembra, há 9 meses, a gente falava do caráter universal da pandemia. Não universal no sentido do globo todo, mas no sentido que atingia ricos e pobres da mesma forma. Hoje a gente não pode mais se iludir com essa falácia. A verdade é que a crise tem atingido de forma muito diferente o centro e a periferia das nossas cidades, mesmo que às vezes, como mostra a capa da Folha de São Paulo em 2004, em 2020 de novo, tudo que divide o centro da periferia, às vezes é só um muro. E vendo essas fotos, e a riqueza absoluta de um lado do muro e a pobreza absoluta do outro, não tem motivo nenhum para a gente um dia ter imaginado que seria diferente. Todo mundo conhece o final dessa história que começou com Yosef. Os hebreus eram parte de um segmento privilegiado pela sua associação com o vice-rei. E assim eles ficaram protegidos. Mas passou algum tempo, um novo faraó subiu ao poder, um que não se lembrava mais quem Yosef tinha sido. Em uma sociedade brutalizada pela concentração absoluta de riqueza e de poder, a decisão de escravizar um povo, de aniquilá-lo, não pareceu tão absurda. Da nossa experiência sobre a opressão no Egito, vem a mitzvah que é mais vezes repetida na Torá inteira. Não oprimiu o estrangeiro, porque nós fomos estrangeiros na terra do Egito. Em linguagem bíblica, o estrangeiro, que muitas vezes é associado às viúvas e aos órfãos, é o exemplo paradigmático do oprimido, dos segmentos mais vulneráveis das nossas sociedades. É nossa obrigação judaica garantir que os efeitos nefastos dessa pandemia não aprofundem ainda mais as injustiças da nossa sociedade, nem penalizem de forma desproporcional quem tem menos recurso para se defender. Ainda que não esteja claro como vai ser a vacinação no Brasil, as experiências internacionais dão alguma razão para um pouco de otimismo e para a gente começar a ver a luz no final desse longo túnel, que já custou a vida de mais de 190 mil brasileiros. A estatística que eu vi hoje, um pouquinho antes de vir para cá, era de 190.006 mortos pela pandemia no Brasil. E a gente precisa garantir que essa luz no fim do túnel brilhe em todos os seus aspectos, para todos da mesma forma. Como o Rabino Ruben bem disse numa live antirracista no domingo passado, citando Heschel, nós não somos todos culpados, mas nós somos todos responsáveis. A gente precisa fazer as nossas vozes serem ouvidas através da forma como a gente escolhe gastar o nosso dinheiro, pressionando os nossos políticos individual e institucionalmente, nos manifestando publicamente para que o guer, o estrangeiro, o vulnerável, não pague mais uma vez a conta por todos nós. Shabbat Shalom.